Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos desperte poderosamente, como Ele tem feito nesses dias. Meus amados, eu tenho um desafio muito grande. Falar sobre o discipulado e a missão à luz da grande comissão. Por que que esse é um grande desafio? Porque talvez é um dos temas mais urgentes na vida da igreja. Entender a natureza do discipulado, entender a missão e como a grande comissão, aquilo que Deus está fazendo no mundo, mas que nos chamou para participarmos desse agir dele na história, nesse tempo, nessa geração, precisa nos comprometer. Nós sabemos que a grande comissão, de algum modo, ela está registrada de modos diferentes em termos literários ou em termos de palavras específicas nos 4 evangelhos, como também há uma perspectiva desta grande comissão no livro de Atos, ali em Atos 1, principalmente o versículo 8. Contudo, o texto mais amplo, talvez mais direto, sobre a natureza da grande comissão é Mateus 28, de 18 a 20. E eu queria que você lembrasse o contexto desta passagem. Jesus está no último momento com seus discípulos, ele vai subir aos céus, depois de ter investido na vida daquelas pessoas, em especial daqueles homens, de um modo tão profundo, tão marcante. Ele havia morrido, ressuscitado, estava glorificado, seu corpo glorificado, e nós estamos ali naquele momento crucial. E assim, em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, abra o nosso entendimento nesta noite, para a implicação desta grande comissão que o Senhor entregou ao teu povo, à tua igreja. Desperta-nos espiritualmente para o chamado que o Senhor tem para nós, e que assim, Senhor, a tua igreja possa avançar nesses tempos difíceis, na proclamação e na vida no teu evangelho. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui, quando você olha para o seu coração, seja sincero com você mesmo, com você mesma, quantos aqui se consideram um verdadeiro cristão? Levante a mão, por favor. Eu sou um cristão, pela graça e misericórdia do Senhor. Amém. Quantos aqui, entre vocês, eu vi que a maioria absoluta levantou a mão, eu sou um cristão, mas quantos de vocês aqui se consideram um verdadeiro discípulo de Jesus? Levante a mão. Se você estivesse aqui, você ia perceber um fenômeno. Quando eu perguntei quantos aqui se sentem, se reconhecem como um verdadeiro cristão, muitas mãos se levantaram. A maioria das mãos se ergueram sem nenhuma dúvida. Quando eu perguntei quantos aqui se consideram um verdadeiro discípulo de Jesus, a cena foi um pouquinho diferente. Alguns já levantaram. Outros ficaram, opa, peraí, isso aqui eu tenho que pensar melhor. E outros não levantaram. Evidentemente eu não estou aí na sua cabeça, dentro de você, principalmente você que não levantou a mão, levantou, eu sou cristão. Mas quando eu perguntei, você é discípulo? Aí você teve dificuldade de levantar, eu não estou aí na sua cabeça para saber o que aconteceu. Mas tem algumas coisas que talvez você não saiba sobre essas duas palavras na Bíblia. Você sabe quantas vezes aparece no Novo Testamento a palavra cristão? 3 vezes. 3 vezes. E basicamente a palavra cristão é um modo com que os não cristãos
fizeram alusão ao povo de Deus e de uma maneira geralmente crítica, negativa. Você sabe quantas vezes, inclusive isso está registrado lá no livro do John Stott, o discípulo radical, quantas vezes aparece a palavra discípulo na Bíblia? Você tem noção? Cristãos, ou cristão, quantas vezes? 3. Discípulo, 269 vezes. Se você diz, eu sou um cristão, a Bíblia fala muito pouco sobre você, né? Se você acha que cristão é uma coisa e discípulo é outra. Mas se você entender algo nessa noite, isso pode mudar a sua percepção, inclusive sobre a grande comissão. O que é um cristão? Um cristão é um discípulo. Um cristão é um seguidor de Jesus. É alguém que de fato se rendeu a Ele, que o reconhece não apenas como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Como seu Senhor. E rendeu sua vida a Jesus. Então, um cristão é um discípulo. E um discípulo pode também ser chamado de cristão. Por que nós desenvolvemos uma dicotomia que não existe? Por que nós temos dificuldade, ou boa parte de nós tem dificuldade de se ver como discípulo, mas não temos dificuldade de nos vermos como cristãos, quando na verdade, tanto uma palavra quanto a outra se refere à mesma coisa, a um seguidor, a uma seguidora de Jesus. Eu creio, meus amados irmãos, é porque nós desenvolvemos alguns conceitos muito equivocados sobre o ser discípulo e a tarefa de fazer discípulos. E se nós desejamos cumprir a missão que o Senhor nos deu à luz da grande comissão, nós precisamos ter a coragem de confrontar algumas ideias que talvez de um modo muito sutil foram plantadas dentro de nós. Há 3 coisas sobre Jesus e o discipulado, o fazer discípulos, que ninguém aqui pode negar. Primeira coisa, Jesus discipulou, vocês concordam? Posso ouvir um amém? Jesus discipulou ou não discipulou, pessoal? Discipulou, amém. Segundo, Jesus não tinha um plano B, concordam? Jesus não trabalhou com aqueles homens, inclusive sabendo que no momento mais terrível ele ficaria sozinho, mas Jesus não esteve com aqueles homens, investiu na vida daqueles homens, dizendo assim, não, vou ficar com a cartinha aqui na manga, vai que se esse negócio não der certo. Não. Ele empenhou a sua vida. Ele gastou muito mais tempo discipulando, por exemplo, do que pregando. Ele gastou muito mais tempo com os discípulos do que com as multidões. A gente sabe disso. É só ler os evangelhos. O registro está aí para nós. Então Jesus fez, Jesus não tinha plano B. Terceira verdade sobre Jesus, e esse negócio de fazer discípulos, Ele mandou a gente fazer. Ele mandou a gente fazer. Isso tem grandes implicações. Porque Jesus não nos mandou fazer um monte de coisa que a gente faz. Tem muita coisa boa que a gente faz. A gente vai criando ministério, para tudo quanto é coisa. E tem um e outro que ainda acha que é pouco, pastor? Vem atrás da gente, pastor, tem que ter um ministério novo da igreja. Aí você fala, então tem que nascer com você, meu irmão. Você que está tendo... Não, eu não. Ou seja, tem que ter mais coisas e se vira ainda para arrumar quem faz. Às vezes a gente pensa assim, não é? E nós vamos fazendo coisas e fazendo coisas e fazendo coisas. Mas se a gente perguntar, mas o que Jesus mandou a gente fazer? Ele mandou a gente fazer discípulos. Agora, se eu não entendo o que é um discípulo, não me vejo como um discípulo, como eu vou obedecer à grande comissão de fazer discípulos? Entende? Então nós temos aqui um grande desafio. Uma questão.
Quando Jesus, naquele monte, naquele último encontro, antes dele ser assunto aos céus, ele então faz esta grande comissão. Os discípulos tinham noção do que isso significava? Vocês acham que sim ou não? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Era difícil para aqueles discípulos entenderem, ou eles provavelmente entenderam a ordem? Vou te dar a minha opinião. Eles entenderam a ordem por uma questão muito simples. Eles andaram com Jesus. Eles viveram uma jornada de crescimento com Jesus. Eles estiveram com o Mestre. Eles foram objetos do cuidado, do investimento, da ministração, da sabedoria, do relacionamento. Não há dúvida de que eles muitas vezes riram com Jesus, como outras vezes choraram com Ele. Com certeza, não teve só tempestade no lago, deve ter tido dia gostoso à beira do lago. Concordam comigo? Eles viveram uma jornada espiritual com o Mestre. Então, quando Jesus diz, vão e façam discípulos, eles sabiam o que é fazer discípulos. Sabe por quê? Porque foi o que Jesus havia feito com eles. Eu tive muita dificuldade, e tenho muitas vezes de entender o que é fazer discípulos. Eu tive a bênção de nascer num lar presbiteriano. Eu sou presbiteriano bem antes de ser crente. Quero te dar essa notícia, viu? Tem que se converter. Ser presbiteriano só não dá não. É bom ser presbiteriano, mas você tem que nascer de novo. Senão você vai ser um presbiteriano lá no inferno. E vai ter, pastor. Vai. Então, eu nasci num lar presbiteriano, me converti ali ao final da minha infância, tive meu encontro com Jesus, tive influências muito boas, bons professores de escola dominical, pastores que foram importantes na minha vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Certa vez alguém me perguntou assim, Jean, quem foi o seu discipulador? E eu tive dificuldade de dizer e apontar uma pessoa. Eu tinha pessoas que tiveram influências positivas, mas eu não tive alguém que falou assim, Jean, você vai andar aqui do meu lado, eu vou andar com você, eu vou investir através do nosso relacionamento no seu crescimento espiritual. E fosse alguém que me desse esse exemplo nessa jornada, pudesse então me ajudar a crescer nessa dimensão, e ao fazer isso, eu pudesse prestar contas do meu coração a esta pessoa, e nesse crescimento relacional, ele me ajudasse a amadurecer. Eu não tive essa figura. Eu não tive essa pessoa. Então, eu sou um daqueles que tinha muita dificuldade de entender. Jean, vá e faça discípulos. Então eu desenvolvi um conceito muito comum entre nós, históricos, as igrejas históricas. Discipulado? Discipulado é um currículo. Isso aqui é um currículo. Tem lá, se você quiser adquirir. Então, discipulado é o quê? É um currículo para pessoas novas na fé, que a gente dá estudo bíblico para eles quando eles estão começando. Discipulado é um currículo? Não. Um currículo pode ser uma ferramenta no discipulado. Vou repetir, tente entender. Discipulado é um currículo? Não. Um currículo é uma ferramenta que pode ajudar a gente no discipulado, mas não é um currículo. Mas ao mesmo tempo, à medida que Deus tem me levado a repensar e pensar, há uma experiência que eu também não vivi, graças a Deus, glória a Deus que eu nunca vivi, que é uma distorção perigosa do que é discipulado. Em muitos lugares há pessoas feridas. Talvez aqui nessa noite, enquanto eu estou falando discípulo, discipulado,
Tem gente aqui que está querendo sair correndo por aquela porta. Sabe por quê? No nosso país, no nosso tempo, há muitas pessoas que foram abusadas espiritualmente por pessoas que diziam que estavam discipulando. Há muitas pessoas com histórias espiritualmente traumáticas. Por quê? Porque para muitos, e isso não é bíblico, não tem nada a ver com a grande comissão, discipulado é um sistema de controle. Então você já viu aquele tipo de história? Fulano, vou andar com você. Mas é o seguinte, agora eu tenho autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, se você vai resolver entre esse ou aquele trabalho, eu tenho autoridade espiritual sobre você. Com quem você vai casar, onde você vai investir, o que você vai fazer do seu tempo, eu sou seu discipulador, eu sou sua discipuladora. Ah, meus amados irmãos, como isso tem gerado traumas. Algo que não é bíblico. Você quer ver como que a grande comissão responde isso já no tapa, na lata? Começa como? Toda autoridade me foi dada. Quem falou isso? Jesus. A autoridade é de quem? O Senhor é quem? Quem manda no discípulo? Discipulado cristão está fundamentado na autoridade daquele que é o mestre, o Senhor Jesus, e não daquele que discipula o outro. Então, discipulado não é um sistema de controle, como não é simplesmente um currículo. Mas então, o que é discipulado? O que é fazer discípulos? Primeiro, discipulado, num sentido essencial, é a sua caminhada com Jesus. É você andar junto com Jesus e se parecer cada dia mais com Ele. Esse é o aspecto essencial, orgânico do discipulado. Mas discipulado também tem que se traduzir em uma jornada objetiva, intencional, de crescimento espiritual. Você quer ver isso aqui na grande comissão? Ide, portanto, lembrando que o ide é um particípio grego, o mesmo gerúndio nosso em português. Então Jesus falou assim, indo, ou enquanto vocês vão, a ordem não é ir, a ordem não é ir, e ele está dizendo, enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como que a ordem continua? Ensinando-os. Só ensinando os irmãos? Não. É algo muito mais difícil a nossa tarefa. Não é só ensinar, é ensinando-os a guardar. Fazer discípulos implica numa jornada com as pessoas, para que elas não apenas compreendam as verdades do Evangelho, mas elas possam trazer essas verdades do Evangelho para o profundo do seu mundo interior, para dentro do seu coração. Por isso, discipular não é apenas dar um princípio básico para a fé de alguém que acabou de se converter. Discipular é ajudar as pessoas a se moverem da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para se tornarem pessoas de influência. Não foi isso que Jesus fez com seus apóstolos? Ou ele apenas lançou os primeiros princípios e os deixou amadurecer sozinhos? Ele os moveu. E como Jesus dizia, com exceção do filho da perdição,
Jesus moveu aqueles homens simples, a maioria deles iletrados, e nessa jornada com eles, aqueles homens se tornaram líderes intrépidos. Marcos 3,14, Jesus os chama para estar com ele. Atos 4,12, Jesus já tinha subido aos céus, dito a eles: façam discípulos de todas as nações. O Pentecostes já havia acontecido, o Espírito já havia sido derramado. Pedro e João vão ao templo, curam um paralítico. Aquilo dá assim uma situação muito difícil, porque aquele paralítico era animado igual a irmã, saiu pulando, dando glória a Deus, e aí aquilo agitou o ambiente. Resultado, prenderam Pedro e João. Irmã, ficou animado com a senhora, viu? Glória a Deus, amém. Amém. E aí, meus amados irmãos, quando Pedro fala com audácia ao Sinédrio, o mesmo Sinédrio que crucificou Jesus, o que aqueles membros do Sinédrio dizem? O texto bíblico lá em Atos 4,12 dizem: vendo eles que eram homens iletrados, reconheceram, eles estiveram com Jesus. Que coisa tremenda! Andar com Jesus transforma você. Andar com Jesus te move da descrença para a crença, mas não para aí. Andar com Jesus te move à maturidade, mas não para aí. Andar com Jesus faz de você um servo fiel que impacta o mundo. E essa é a tarefa primordial da igreja: glorificar a Deus, cumprindo a missão de Deus no mundo de fazer discípulos. Irmãos, o resto é resto. Há muita coisa que a gente faz que nós não seremos cobrados, mas nós seremos cobrados se nós estamos fazendo discípulos ou não. Como seremos cobrados? Mas eu quero caminhar para algumas aplicações práticas, muito objetivas. Jesus fez, Jesus mandou fazer, Ele é o modelo supremo. Os discípulos sabiam quem eles eram, eles não tinham dúvida se eles eram ou não discípulos. Eles sabiam como fazer porque eles foram discipulados. E a ordem é para a gente mover as pessoas numa jornada de crescimento para a glória de Deus, e essa jornada não é curta e não é fácil. Então, como que a gente começa? Tem que começar na sua casa. Tem que começar na sua casa. Você tem que olhar, principalmente aqueles que estão aqui que são pais. Você está investindo na jornada espiritual dos seus filhos intencionalmente. Você está ajudando-os a se moverem de uma etapa a outra da vida cristã? Ou meio que você está terceirizando: a igreja tem um bom ministério infantil, então essa parte aí a igreja está cuidando. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Deuteronômio 6. E aí nós somos chamados: portanto, você vai amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Tu inculcarás isso aos teus filhos. Trazendo a igreja? Sim. Com certeza a igreja é a nossa parceira nessa jornada. Mas a Bíblia diz: andando pelo caminho, quando estiver à mesa. Irmãos, nós temos que trazer a bola e bater no nosso peito. Nós precisamos investir no crescimento espiritual das novas gerações dentro das nossas casas.
Mas nós precisamos entender que essa é uma tarefa da igreja para com os de dentro e para com os de fora. Discipular aqueles que já se entregaram a Cristo e evangelizar aqueles que não o conhecem, para que eles venham a ser discípulos e, sendo discípulos, nós possamos caminhar e ajudá-los a crescer. E nós temos que buscar, quais forem necessários os recursos para isso acontecer, nós temos que buscar. Se nós não aprendemos, como eu não aprendi porque eu não fui discipulado, se nós não aprendemos, nós precisamos sair convictos aqui dessa noite. Essa é a nossa tarefa, então nós vamos aprender. Se ninguém me discipulou, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, eu vou entender isso e eu vou viver essa dimensão do Evangelho. Isso me envolve, porque eu sou Teu discípulo. Isso me envolve, porque eu sou Teu discípulo. Levar a mensagem do Evangelho, que nada mais é do que convidar as pessoas para se tornarem seguidores de Cristo. E agora, investir nessa jornada espiritual para que elas cresçam em Jesus. A liderança, e aqui tem várias igrejas representadas, a liderança tem um papel primordial nisso. A liderança precisa entender, em especial os pastores, os presbíteros, os diáconos, os missionários, os evangelistas, que essa é a tarefa primordial. A grande comissão é fazer discípulos, irmãos. E que o Senhor não se impressiona com o resto. O que Ele requer de nós é fidelidade naquilo que Ele nos chamou a fazermos. O que isso nos leva a repensar nessa noite? Eu quero terminar com a história de uma irmã, Jaciane. Jaciane foi uma das nossas primeiras discipuladoras. Uma mulher muito tímida. Aquele tipo de pessoa que nunca você poderia chamar aqui e falar assim: Jaciane, vem aqui fazer uma oração com a igreja. Ela ia morrer de vergonha, ela ia dar um colapso, de tão tímida que ela era. Muito simples, gostava de usar jeans, camiseta, geralmente uma mochila daquelas que parece meio de hippie, professora. Jaciane começou a ser discipulada por uma irmã que investiu muito na vida dela, num pequeno grupo de discipulado de mulheres. E aquele grupo começou a crescer muito em Jesus. Aquelas mulheres estavam num momento muito bom, mas depois de mais ou menos 1 ano e pouco, aquela líder precisou mudar de Goiânia. Na verdade, mudar a sua realidade de vida. E a Jaciane chegou e falou: pastor, o que nós vamos fazer? Nós estamos crescendo, precisamos continuar crescendo. Eu falei assim: Jaciane, você vai assumir o grupo, você vai liderar essas mulheres. Eu, pastor, como eu vou liderar? Eu falei assim: Jaciane, você não tem que ser uma pregadora. Você não tem que chegar lá e fazer um sermão. Você tem que amar essas mulheres. Você é uma mulher que conhece a palavra de Deus. Você é uma mãe dedicada. Você é uma mulher madura em Cristo. Jaciane, você pode ajudar essas mulheres. E Jaciane, com o nosso apoio, com um pouco de ajuda nas coisas práticas, ela continuou com aquele grupo, ainda trouxe mais gente. E aquele grupo continuou crescendo. Passou-se cerca de 2 anos. Jaciane foi diagnosticada com um câncer muito severo. 2 anos investindo naquelas mulheres, silenciosamente, muito silenciosamente. Aprove a Deus levá-la, Deus não a curou. E ela era uma mulher tão, nesse sentido, discreta, que ela pediu para a família, pediu para nós como igreja: eu não quero que faça um culto na igreja com o meu corpo lá, eu quero que vocês nem façam velório. E nós respeitamos essa decisão dela. Mas nós fizemos um culto de consolo espiritual,
trouxemos a família e a igreja. E meus amados irmãos, de um modo com que ninguém esperava, as mulheres, uma a uma, do grupo da Jaciane, chegaram e falaram: eu preciso dizer algo. A outra: eu preciso dizer algo. A outra: eu preciso dizer algo. E meus amados irmãos, o que nós ouvimos naquele culto, em que nós estávamos pedindo o consolo de Deus sobre a família e sobre a igreja, foi que Jaciane andou com aquelas mulheres, e no poder do Espírito Santo, aquelas mulheres cresceram em maturidade, cresceram no Senhor, cresceram num compromisso com Deus, amavam o Senhor Jesus, e o testemunho delas era: eu quero dizer que eu louvo a Deus pela vida desta mulher, porque ela foi instrumento no nosso crescimento espiritual. Você sabe o que isso significa? Se alguém tão tímida, tão introspectiva, tão desprovida de grandes projetos, Deus pode usar na vida de algumas mulheres de um modo tão poderoso, à medida que ela estava fazendo discípulas do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus não pode usar você? Você acha que isso é utópico? Você acha que nós estamos falando de algo impossível? Igreja de João Dourado, vocês têm uma história belíssima e única. E na história de vocês, um homem influente foi alcançado pelo Evangelho de Cristo por alguém que ousou ser destemido em apresentar Jesus para ele. O nome desse homem que se tornou discípulo é o nome que dá nome final à igreja e à cidade. E hoje, o que mais me marcou nesse tempo entre vocês foi ouvir do presbítero Paulo que João Dourado viveu no Evangelho, provavelmente ali mais uns 35, 40 anos antes de morrer, mas quando ele faleceu, ele tinha deixado mais de 600 discípulos convertidos nesta cidade nascente da época. Que história linda! Mas é uma história que chama vocês a terem que honrar o legado do que Deus tem feito nesse lugar. Que Deus os abençoe e que nós possamos cumprir a grande comissão fazendo discípulos. Você pode curvar a sua cabeça para nós orarmos. Pastor Clóvis, por favor, nos conduza. Senhor, eis o nosso chamado. A razão porque a igreja está na terra e a tua palavra que vem a nós é a verdade eterna que já conhecemos, mas que precisa ser rememorada, reavivada, colocada em prática para despertar o nosso espírito pelo teu Espírito Santo, para cumprirmos esta missão, sublime missão. O Senhor abençoe o teu servo que a trouxe a nós e abençoe a nós que a ouvimos, para que espalhemos esta semente e assumamos este compromisso, o chamado para fazer discípulo em todas as nações. E bendizemos por esta oportunidade sublime, maravilhosa, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.